Boa noite, torcedor palmeirense. Tudo bem com vocês? Mais um pós-jogo. Deixar todos os créditos do vídeo para o canal ESPN. E para vocês, aí, compartilhe o vídeo. Ajude-nos no YouTube. Galera, que ridículo. O início de uma despedida. Tchau, Abel Ferreira. E por favor, leve o Everton. Galera, sem mais enrolação. Vou deixar o vídeo com vocês, vou voltar com comentários, tá? E conclusão no final do vídeo. Beleza? Algumas chances na primeira etapa, Natália Ferrão, mas o empate em 1-1. Facundo abre o placar para o Palmeiras, depois tem o gol do Mirassol. Tem um lance ainda, o lance do Felipe Anderson, jogando pela esquerda, o Facundo pela direita, o Palmeiras sem o Estevão. Essa é a grande mudança, né? Se a gente for olhar a parte tática sem o Estevão, é um Facundo caindo pelo lado direito, trazendo para dentro, né? Ele puxa para a perna esquerda, o Felipe Anderson saindo da esquerda para dentro também, o Piquerez apoiando bastante pelo corredor. O Palmeiras teve as suas oportunidades, né? Teve algumas oportunidades. Falta aquele refino, falta a questão que o Abel fala de você ter tanta produção e melhorar um pouquinho na efetividade. Agora, o Mirassol é um time muito organizado, é um time que joga coletivamente de forma muito consciente e não seria fácil, né? Ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, era um time organizado sim, e aí falta um pouco disso. Porque o Facundo ele traz para dentro, né? Ele sai do corredor e ele vem buscar a perna esquerda. E no segundo tempo ele inverte, aí era mais o Piquerez, né, pelo outro lado. Então, assim, ele tem repertório, ele tem mais recurso, eu digo material humano, né? Se a gente pode citar assim um jogador. E muitas vezes ele não consegue fazer isso acontecer. Não sei se por uma questão de eficácia mesmo tão somente a confiança dos jogadores que ele tem de finalização, porque é um problema que já vem acontecendo. O Palmeiras tem muito volume, tem muita produção e na hora de converter isso em de fato, gols não tem conseguido. Agora, não que tenha faltado vontade, mas eu ainda senti um Palmeiras abatido. Você quer falar sobre o Tigrinho? Então, eu acho que eu senti um Palmeiras abatido. E triste em campo. E eu acho que a imagem é o Vitor Roque. Ele tá, sabe, ele é o tigre. Até vítima de um problema ofensivo do Palmeiras. Não que ele seja o culpado. Acho que pelo contrário, acho que ele até é vítima, porque ele se esforça e ele não vê as coisas acontecer e ele está visivelmente abatido, André. O Palmeiras não jogou bem, né? E eu acho que a exigência depois do Mundial, ela aumenta. Não só porque o Palmeiras não tem nada com que se vergonhar da campanha que fez nos Estados Unidos, mas uma ou outra crítica a uma campanha que não teve um grande jogo, uma grande atuação, uma bela história para contar. O melhor jogo do Palmeiras foi contra o Botafogo. Acho que todo mundo concorda com isso. Foi um jogo em que o Palmeiras foi amplamente superior, mereceu passar. E não há absolutamente nada a você ficar se remoendo de ter sido eliminado do torneio pelo Chelsea, que terminou como campeão. Então, a própria sequência, né, tudo que veio depois, mostra que justificou, né? Não é uma anormalidade. Mas o fato do Palmeiras não ter conseguido fazer uma grande apresentação nesse contexto em que as equipes brasileiras foram tão elogiadas, eu acho que aumenta uma certa insatisfação permanente, que é comum a quase todas as torcidas aqui no Brasil, e eu acho que vai acompanhar o Palmeiras durante todo esse segundo semestre. E também porque é meio que um consenso que o Abel tem, nesse período todo de quase 5 anos, hoje, o elenco mais capaz do ponto de vista técnico. Pelo menos o mais caro é. Um elenco que recebeu muito investimento financeiro e de perspectiva para o futuro, né? Pelas contratações que o Palmeiras fez. Obviamente, você precisa considerar o Paulinho, e infelizmente está de novo fora de ação, vai demorar para voltar.
O Vitor Roque até agora não me pareceu à vontade, os números dele não são bons. Ele passa essa sensação que hoje você teve, de que ele não está confortável, não está cômodo. Talvez não, muito provavelmente uma coisa tem a ver com a outra. Claro. Já esteja sentindo a pressão. Eu acho que qualquer centroavante estaria incomodado. E a história de carreira dele é uma história, né, de uma busca pela recuperação de um bom momento que ele não consegue, né, exercitar. Mas, tecnicamente, eu acho que há muita margem para o Palmeiras melhorar. E esse treinador, ele já mostrou o que ele consegue fazer com diversas equipes, né, ao longo desse período todo. Ele teve que remontar o Palmeiras algumas vezes. A gente vai ouvir então o Abel Ferreira, mas antes, assim que terminou o jogo, algumas vaias foram ouvidas lá no Allianz Parque. Então a gente vê... Oi? É disso que eu falo. O que, André? Essa insatisfação permanente e essa coisa que eu acho que vai aumentar um pouco, vai ficar mais latente agora nesse retorno do Palmeiras ao futebol aqui no Brasil. E você acha que é um exagero, Natália? Não, é porque essa insatisfação ela já vem de algum tempo, né? Ela veio com o Paulista, que não consegue jogar da forma... Porque a expectativa do Palmeiras, o Bruno, ela é muito alta pelo poder de investimento, pela organização que tem, pelo time competitivo que se tornou, da forma como se tornou. Então, é normal que o torcedor espere mais. Então, deixa eu ouvir a vaia, para eu entender o volume dessa vaia. Se foi geral, se foi só um setor. Isso eu acho que é importante. Também. Então, vamos ouvir, a gente ouve o Abel e a gente analisa. Vamos ver. Nós podemos ter é representar um clube da dimensão do Palmeiras. Portanto, essa opinião cai por terra, na minha opinião. Agora temos que assumir que no Brasileirão o nosso problema está em casa. Basta olhar para os pontos que nós temos fora, para os pontos que temos em casa, sobretudo aqui no Allianz Parque. 10 pontos perdidos é muito, sobretudo em casa, porque a nossa performance fora é boa. E, portanto, o que eu te posso dizer é que nós vamos melhorar e temos margem para melhorar. E depois nós sabemos o quão difícil estamos a ter dificuldades em fazer golos. Estamos com média de 7 finalizações para fazer um golo. O adversário precisou de lá ir fazer 3 remates. Um deles acabou por ser golo falta. Um livre depois de estarmos a ganhar, onde temos que estar atentos a todos os detalhes, porque o futebol é feito de erros e de acertos. Mas sinceramente não posso fugir, acho que foi um jogo mal jogado da nossa parte. Sí, un detalle que falei aí que faltou hoje, a eficácia. Creamos várias oportunidades e tendríamos que concretar melhor, mas tomamos gol também, detalhe que não pode passar para mim. A gente tem que estar mais atenta nessas jogadas aí, porque detalhe te tira uma vitória como hoje, mas a eficácia faltou também hoje no ataque. A gente não tinha ouvido a entrevista do Abel, né? Mas foi impressionante. A maneira como vocês analisaram o jogo, sobre a questão da eficiência, sobre o desempenho dentro de casa, os outros pontos que o André levantou também, né? O Abel repetiu todos, né? Exatamente como vocês analisaram e como a gente até, de certa forma, entendeu que o Palmeiras até produziu para vencer a partida, né, André? Em relação à margem para melhorar. A margem para melhorar, exatamente. Exatamente essa palavra. Exatamente também, a mesma frase, é isso. Tá claro. E em relação à vaia que a gente ouviu ali antes do trecho da entrevista, foi maior do que eu pensava, assim. Mas é sempre necessário ouvir quem estava no estádio, no local, para entender o ambiente e a atmosfera. Acho que uma parte disso é um resultado que decepciona. Por ser mais pontos perdidos dentro de casa, o Abel mostrou, ele já fez a conta, 10 pontos perdidos, isso é muito. E tem essa manifestação do torcedor por pontos desperdiçados num jogo que ele entende que o Palmeiras deveria ter ganhado. Eu também acho que o Palmeiras deveria ter ganhado do Mirassol hoje, mas o Palmeiras não é o único time que o Mirassol conseguiu frustrar. Com bastante capacidade de competição e com muita inteligência para jogar e principalmente com organização dentro e fora de casa. O Mirassol é uma das boas histórias
desse Campeonato Brasileiro. As vaias, de fato, foram... Foi tomando conta, né? Porque antes era um setor. Antes, e a gente outros já eram cansou aplausos. de ver no Allianz, principalmente Sim. no primeiro semestre, a organizada vaiando. E aí Mas muito vaiava mais direcionado por à diretoria, né? a direção, ou porque pegava no pé do Abel, e muitas vezes aí os outros setores do Pareceu estádio... aí uma coisa bem geral, né? Bem geral, sim. E eu acho que o Abel até entendeu isso também, né? Acho que até a entrevista do Abel foi até melhor do que o jogo do Palmeiras. Mas é importante, né? O torcedor, os 90 minutos, apoiou. Acabou o jogo, cobrou da forma que deveria cobrar, com vaia. Isso acho que faz parte dessa expectativa que se cria em torno de um time tão qualificado e que tem um treinador com um trabalho tão longevo. É normal. É normal isso. Então, a margem para melhora existe e a expectativa de melhora existe também. Vamos ver o que o Abel vai conseguir fazer em relação a isso. Porque ele tem agora o Atlético Mineiro em casa. Ele não tem uma sequência assim no papel. Ele vai ter, aí assim, para você pensar em volume de vaia, é o seguinte, né, Natália? Tem a partir do dia 30 um confronto contra o Corinthians na Copa do Brasil. Um confronto que já esse ano não saiu muito legal. No Allianz e fora dele. Então, a condição para o Palmeiras tem o Atlético Mineiro, o Fluminense e o Grêmio. São esses três jogos antes... Fluminense fora, Atlético em casa, o Mineiro e depois o Grêmio. Aí tem o Corinthians no dia 30/7. Então são esses 3 jogos antes do primeiro confronto contra o Corinthians. O jogo contra o Grêmio, onde que é? Contra o Grêmio em São Paulo. Deixa eu ver aqui, que eu fechei. É em São Paulo, dia 26, 4 dias antes do jogo, e joga contra o Fluminense no Maracanã. Né? Então, assim, a margem para crescer existe, a qualidade técnica no elenco existe, só que existe também uma cobrança muito grande para as coisas acontecerem. O futebol, goste a gente ou não, ele é um futebol que vai falar muito do placar final. Quem não assistiu o jogo, quem assistiu, ou o torcedor que está dentro do estádio, ele quer saber do placar final. Se o Palmeiras tivesse jogado não tão bem, tivesse conseguido a vitória e os 3 pontos... E o jogo hoje até estava para isso, né? Ok. O Palmeiras não fez um jogo espetacular dentro das condições que teria para fazer. Mas já fez jogos piores Mas também. os resultados falam muito. Eu vou dar o exemplo do jogo contra o Porto. O Palmeiras jogou bem, mas o resultado, o futebol ele é feito de resultado, goste a gente ou não. Não adianta você fazer um espetáculo, jogar muito, amassar o time adversário vai lá, faz um gol e acabou. O resultado ele conta muito, principalmente num campeonato de pontos corridos, que você tem times que também têm jogos a menos, que estão voando, o Cruzeiro crescendo, o Flamengo também, apesar de ter tropeçado. Faz falta. Vamos fazer uma rápida pausa e na sequência tem o Corinthians, hein? Cheio de desfalques. Olha só, o Corinthians foi ao Ceará e venceu o time da casa com um gol do Galera. Patético. Tem outra palavra pra dizer? Patético. Patético esse empate. Patético a pressão do time. Tá ridículo. O Palmeiras é um time que merece um treinador à altura. O Abel Ferreira deixou a desejar, está deixando a desejar. Tá sabendo escalar o time maravilhoso e o Abel não consegue ganhar do Mirassol. Isso é uma derrota. Nós perdemos para o Mirassol hoje. Empate, foi derrota. Tenho que ter dito, não discutido. Eu acho que o ciclo do Abel no Palmeiras já acabou. Com ele deveria ir o Everton. O Everton e o Abel Ferreira hoje são quem está atrapalhando o Palmeiras a crescer. Não tenho o que dizer. Goleiro cansado, técnico que não está mais conseguindo enxergar a necessidade do time, não consegue olhar com o olhar de fora. Lógico, nem nós somos técnicos, então é muito fácil ficar, porém eles devem ter problemas que não passam nem pela nossa cabeça. Porém, não é o resultado que o palmeirense quer. Ainda mais quando tem um ataque de meio bi, quando tem muito investimento, muita mídia. Resultado. Esse daí hoje é o nosso Verdão, o nosso Palmeiras. Entrou aí agora o menino Ramon Souza. Torcer para ele poder brilhar no jogo, ter um sucesso
fazer muitos gols para a equipe do Palmeiras. Entrou hoje com gás, com vontade, e resta saber se é porque está descansado e é o primeiro jogo, ou se realmente esse é o futebol do Ramon Souza. O demais é isso, esse é o nosso conteúdo, espero que você tenha gostado. Inscreva no canal, compartilhe o vídeo, agradeço vocês pela audiência, até mais, até o próximo vídeo, valeu!